Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 24 da nossa segunda temporada do Sexto Monumento, o vosso podcast semanal de ciclismo. E depois de na semana passada estarmos aqui a comentar o resultado final do Giro, parece que já saltamos 2 ou 3 meses à frente, porque já estamos no Dauphiné, mas a verdade é que só passou uma semana. Isto é sinal que estamos a ficar velhos. Quando nós dizemos que o tempo está a passar muito rápido, é porque estamos a ficar velhos. E Rui, pergunto-te, já estavas com saudades? Não de mim, mas estes senhores, Vingegaard, Pogačar, Evenepoel, Mathieu van der Poel, as super estrelas do ciclismo depois de um Giro sem nenhum desses grandes nomes. Tivemos Roglic à partida, mas que depois abandonou. Voltaram os nomes fortes que nós esperamos ver principalmente no Tour de França a discutir o Tour, e estão todos no Dauphiné e já mostraram ao que vem, porque Pogačar venceu logo a etapa 1, hoje Evenepoel venceu o contrarrelógio, pelo meio tivemos também a vitória de Jonathan Milan e de Ivan Romeo. Mathieu van der Poel tem tentado todos os dias, mas tem sempre ficado curto. Este Dauphiné começou em grande e agora no fim de semana vêm as etapas de montanha, mas até aqui ainda já há muito que falar sobre o que aconteceu. Olá David, olá aos nossos estimadíssimos ouvintes, e é verdade, tenho saudades sobretudo de os ver correr todos uns contra os outros, não é? Eu pelo menos sou daqueles que não têm especial apreço por ver corridas em que esteja só um, porque acabam por monopolizar ali um bocadinho a coisa, mas quando estão vários, neste caso 4 dos não sei, podemos se calhar fazer como na Liga Inglesa e alargar a um Big Six e pôr lá o Roglic e o Van Aert, talvez. Quando estão assim logo 4, claro que a corrida, como vimos logo na primeira etapa, um dia que se calhar até estava mais previsto para chegar ao sprint, quem olhar para os resultados da etapa e não a tiver visto até pode achar que foi mesmo um sprint que tivemos, mas a verdade é que estando assim um lote tão alargado desses chamados aliens, acabamos por ter sempre corridas animadas e qualquer etapa pode rapidamente virar um caos se algum deles decidir atacar. Mas é como tu dizes, isto se calhar é mesmo o sentimento de ficar velho, porque eu lembro-me há uns anos uma pessoa acabava uma grande volta e tinha logo na segunda-feira não, porque normalmente são dias de descanso, mas na terça-feira dava logo aquela saudade, aquela nostalgia, sei lá, com 2 ou 3 dias de atraso por já não termos uma grande volta para ver naquela tarde, ou pelo menos uma etapa por não termos ciclismo para ver naquela tarde, mas isto agora parece que não há quase interrupções e que este Dauphiné é só uma continuação do Giro com outras personagens e já estamos aqui prega fundo a caminho do Tour, que é sempre, sobretudo até nos últimos anos, a grande volta mais aguardada, para onde há mais expectativa, e estamos cada vez mais prontos para isso. Já falta menos de um mês para começar a volta à França. Este Dauphiné, como eu disse, começou logo com uma vitória de Pogačar, num dia onde foi Vingegaard que decidiu aqui testar os seus adversários, e Pogačar a mostrar que se calhar também sabe ser sprinter, não é só corredor de clássicas, não é só corredor de grandes voltas. Também consegue sprintar. No segundo dia aí respeitaram os sprinters, venceu mesmo um sprinter de nome, não é? Jonathan Milan, e vestiu a amarela. Terceiro dia, terceira vitória diferente, terceira camisola amarela diferente, vitória de Ivan Romeo em fuga, corredor da Movistar. E hoje, dia em que gravamos, foi dia de contrarrelógio. É uma tradição do Dauphiné, não é? Um contrarrelógio à quarta-feira, e onde Remco Evenepoel mostrou toda a sua classe e porque é que é campeão do mundo e campeão olímpico, e venceu também esse contrarrelógio de uma forma bem
significativa, batendo Vingegaard por 20 segundos e Jorgensen por 37 e Pogacar por 48, Lipovic com 56, que Evenepoel agora veste a amarela, seguido do Lipovic, que tinha estado ontem no grupo da frente, onde saiu o Ivan Romeo, e Matthew Van Der Poel em quarto, ele que tinha caído numa prova da Taça do Mundo de mountain bike, até se pensava que ele iria estar mais algum tempo de baixa, mas já se apresentou neste Dauphiné e tem sido até um dos mais ativos. Mas Rui, um bocadinho na sequência do que te perguntava ontem, já toda a gente veio aqui mostrar credenciais. Aquela história que nós ouvíamos há 15 anos atrás, que quem estava bem no Dauphiné depois ia para o Tour andar para trás. Bem, se esta gente for toda para o Tour andar para trás, vai ganhar o Almeida, porque está toda a gente cheia de força já no Dauphiné. Não, porque o Almeida depois na Suíça também já vai andar assim, e depois isso anula-se tudo e ganha o David Gaudu. Mas é essa história dos picos de forma muito planeados e que não duram muito tempo e que é preciso aparecer bem na terceira semana, por isso não aparecer forte no Dauphiné até é um ponto positivo, é algo que já ficou no passado, sobretudo com esta geração. Mesmo na geração passada ainda havia se calhar exemplos. Se calhar o Valverde era alguém que, apesar de, ok, o Valverde no Tour não era ciclista para ir discutir a geral, mas era um ciclista que ao longo da temporada toda conseguia apresentar um grande nível de forma. Hoje em dia já parece que é assim com praticamente todos os ciclistas. Até acho que se calhar o Vingegaard e o Remco ainda são um bocadinho mais tradicionais, entre aspas, nesse sentido. Por exemplo, o Remco no ano passado não apareceu propriamente muito bem no Dauphiné, ainda deu para ganhar o contrarrelógio, andado amarelo, mas acabou fora dos 5 primeiros até, e depois na volta à França apresentou-se, digo eu, e dizem os números, que apresentou a sua melhor forma de sempre, pelo menos a subir. O Vingegaard também não é um ciclista que às vezes até entra um bocadinho mais a frio nas épocas, mas nesta altura já convém estarem todos relativamente em forma. Mesmo o Van Der Poel havia esse receio, depois pronto, isso ficou tudo um bocadinho para trás quando a Alpecin confirmou que ele iria participar no Dauphiné, e ele está a fazer aqui um bocadinho o papel que o Wout van Aert fazia por vezes, porque ele está a discutir tudo, ou seja, está a discutir as etapas em que os homens da geral atacam, está a discutir sprints compactos, porque ele ficou na etapa que o Jonathan Milan venceu ao sprint, ele ficou em terceiro, e até no contrarrelógio fez uma boa prestação por um segundo que não cumpriu. Pelos vistos, ele tinha uma aposta com o Remco Evenepoel que ficava a menos de um minuto dele no final, ficou um segundo e uns centésimos acima desse objetivo, mas ainda assim está bem classificado na geral, e até nem me admirava se ele antes de chegarmos mesmo à montanha ainda tentasse de alguma forma vestir a camisola amarela. O Dauphiné tem sido engraçado porque todos os vencedores das etapas até agora, até à quarta etapa, quem ganhou a etapa acabou por vestir também a amarela, por isso tem sido sempre um prémio duplo para todos os ciclistas que venceram. Começamos logo com aquela, como tu dizias, na etapa em que o Pogacar virou um meio sprinter, com uma etapa super animada, com o Vingegaard a atacar até já depois da última contagem de montanha, numa zona já em que a subida tinha terminado. Ele abriu ali um espaço, o Pogacar seguiu, o Van Der Poel também, e o Santiago Buitrago também ainda foi atrás. O Remco, que nesse dia não entrou na subida nada bem posicionado, teve que fazer a ponte para o grupo sozinho, já depois desse grupo se ter formado, e conseguiu porque as características dele é muito aerodinâmico, e no terreno plano é, como depois se viu também no contrarrelógio, é onde ele se dá melhor, e conseguiu minimizar aí os estragos. Depois o pelotão acabou por alcançá-los mesmo em cima da meta, mas também se calhar a vitória do Pogacar acaba por surgir muito devido ao Mathieu Van Der Poel e ao Remco Evenepoel, sobretudo estes dois terem puxado bastante na frente do grupo até ao final. Se calhar acho que isso acaba por prejudicar mais o Van Der Poel, porque assumo que ele quisesse a amarela e tinha medo de depois não ganhar o sprint atrás.
e o Van der Poel ir a puxar tanto tempo na frente, depois acabou por prejudicar-lhe o sprint. Até acho que a maior surpresa do que o Pogacar vencer a etapa acaba por ser o Vingegaard ainda bater o Van der Poel ao sprint, o Vingegaard ficar em segundo num sprint contra o Remco e também contra o Van der Poel. Para mim foi surpreendente, mas lá está, são indicações logo da boa forma. Depois na etapa 2 foi uma etapa mais tranquila, mais normal. O Jonathan Milan venceu com autoridade e com naturalidade, também diria eu, tendo em conta o resto da start list e de não termos aqui propriamente nenhum sprinter que vá rivalizar com ele no Tour. Não temos cá Tim Merlier ou Jasper Philipsen, por isso bateu aqui o Fred Wright e o Mathieu Van Der Poel, que seguramente não veremos a disputar sprints compactos na volta à França. A etapa 3 foi uma etapa super animada. Acho que ainda foi mais animada a parte que não pudemos ver, porque tivemos o Van Der Poel não, o Van Der Poel sempre a tentar ir para a fuga, conseguiu, mas depois não conseguiu vencer a etapa. Tivemos o Remco Evenepoel e o Pogacar a discutir bonificações em sprints intermédios, a andar ao ataque, mas não vimos nada disso. Por isso é de fiar apenas nos relatos dos live trackers que vamos tendo na corrida. Mas foi uma fuga que acho que poderá definir aqui já qualquer coisa, se calhar não no pódio, mas naqueles lugares imediatamente abaixo, porque uma fuga em que os ciclistas como o Lipovitz ganham 1 minuto ao resto dos concorrentes ao top 5 da classificação geral, acaba por ter bastante impacto. O Lipovitz pareceu-me ser dos mais fortes, não o mais forte desse grupo da frente, mas depois, pronto, todas as dinâmicas de um grupo em fuga acabaram por levar a que o Ivan Romeo, ele tentou 2 vezes, à segunda colou o ataque. Os outros ciclistas do grupo ficaram um bocadinho a entreolhar-se todos, e ele foi para uma vitória com base não só na força, mas que também teve, não é? Porque era precisa, mas também na inteligência de saber sair no momento certo, de guardar as fichas para o momento certo, e ainda deu para hoje vestir a amarela no contrarrelógio, que pronto, se calhar foi assim o teste mais a sério que tivemos até agora dentre os homens da geral. O Remco confirmou o favoritismo, não me surpreende, nem acho que esteja muito fora daquilo que é normal, ele ganhar 20 segundos ao Vingegaard num percurso assim, ainda por cima com uma subida bastante dura a meio. Ainda assim, por aquilo que foram os dados que tivemos acesso e tudo mais, parece que o Remco, dentre os três, foi mesmo o mais rápido na subida. Isso surpreende-me um pouquinho, até se compararmos, por exemplo, com o contrarrelógio do Mónaco, de Nice, no Tour do ano passado, em que o Remco ficou em terceiro ou quarto e não disputou a vitória com o Pogacar e o Vingegaard. E acho que é surpreendente, sim, o Pogacar perder aqui praticamente 50 segundos para o Remco e praticamente 30 para o Jonas Vingegaard. Acho que isso sim é surpreendente. Ele nunca pareceu propriamente à vontade, não sei o que é. Visualmente nunca pareceu que o Pogacar estivesse muito confortável a fazer o contrarrelógio, não sei. Foi um pouco esquisito. Ele andou bem na subida, andou ao nível do Vingegaard, mas parece que perdeu mais tempo nas outras duas, ou Ele na seja, descida no resto. a bicicleta ia-lhe fugindo 2 ou 3 vezes. Parecia que estava a tremer, que a bicicleta estava ali a levar com vento e que ia ser disparada a qualquer altura. Felizmente não aconteceu, mas foi bastante esquisito. Mas ainda assim, pronto, não diria que soam os alarmes na UAE para o Tour, mas acho que é uma performance para que o Pogacar vai olhar daqui até à volta à França e tentar garantir que nos 2 contrarrelógios, um mais plano, o outro uma cronoescalada pura, que vamos ter no Tour mais para a frente. Diria que este dia vai ficar marcado aqui na UAE, que vão tentar corrigir aquilo que for preciso corrigir até lá chegar. Também teve um problema mecânico o Vingegaard, porque ele não conseguia colocar a pedaleira grande, acho que depois da ponta intermédia, uma coisa assim, o que lhe roubou ali alguns segundos, provavelmente. E é sempre um bocadinho mais lento do que se fosse com
com o prato grande, foi com o pequeno, mas nada de mais. Como tu dizes, a coisa está mais ou menos em aberto para o que falta. Também avisma que houve ali uns anos em que eles tinham alguma dificuldade nos contrarrelógios. Talvez há 2 anos que nada lhes saía bem, ficavam sempre, ou seja, os corredores deles parecia que ficavam um bocadinho aquém do que podiam fazer em contrarrelógios. A exceção terá sido aquele super contrarrelógio do Vanguard no Tour, porque eles nesse ano andavam um bocadinho desastrados, e hoje um bom resultado da dupla Vanguard e Jorgensen. Jorgensen também a mostrar que, sim senhor, está a afinar a forma para aparecer em bom ritmo no Tour. E agora vêm as etapas daqui para a frente que poderão, em princípio, decidir o Dauphiné. Como tu dizias, eu também concordo contigo, não será de espantar que amanhã, apesar de ser uma etapa um pouco longa e acidentada, que o Van der Poel tente de alguma forma aqui chegar à vitória, ou pelo menos à camisola amarela, porque será uma etapa bem acidentada. E depois temos sexta, sábado e domingo as 3 etapas de montanha, 3 chegadas em alto, onde será de esperar, digamos, um confronto entre estes 3. Eu falava daquele contrarrelógio do Vanguard, nós já tínhamos comentado na semana passada, a chegada à Combloux, onde eles passam exatamente por essa zona da Côte de Domancy, onde se fez aquele contrarrelógio de 2023, onde o Vanguard voou. Depois temos a chegada a Valmener 1800 e por fim a chegada ao Mont-Cenis, aqui subidas, esta última etapa com subidas mais, digamos, menos inclinadas do que as outras. Destaque talvez para a etapa de sábado, onde eles passam em 3 subidas de categoria especial, 2 clássicos dos Alpes, o Col de la Madeleine e o Col da Croix de Fer. Mas eu acho que principalmente sexta e sábado serão 2 embates entre estes 3. Veremos se mais alguém se junta à luta, e veremos também como é que serão as dinâmicas, se Remco chega lá de camisola amarela, se vamos ver um Pogačar a querer também dar uma resposta depois do dia menos positivo de hoje. Como é que vai agir a Visma, que tem aqui, mostra ter uma equipa muito forte. Acredito, acho que é de esperar que tenhamos os 3 no pódio final. Não sei o que é que se achas que há algum favorito para vencer o Dauphiné no próximo domingo. Tendo em conta aquilo que vimos no ano passado e que vimos até agora, mesmo assim este ano, eu não consigo dizer que o favorito deixa de ser o Pogačar, mesmo estando a quase 40 segundos do Remco na geral, porque o Pogačar já foi buscar 12 segundos de bonificações ao longo da prova. Mesmo o próprio Vingegaard está só a 16 segundos do Remco, porque foi buscar 6 e o Remco foi buscar apenas 1, portanto é o líder, não está a segundos nenhuns dele próprio. Mas não consigo ver, tendo em conta a amostra que vimos até agora, não consigo pôr o Remco como favorito a vencer, apesar de estar na frente, porque se olharmos para aquilo que foi o Tour do ano passado, ele acabou praticamente 10 minutos do Pogačar. Não estou a dizer que vai acontecer isto aqui apenas nestas 3 etapas, em que imagino que haja diferenças entre os 3. Duvido que o Remco também leve 10 minutos, a menos que tenha um dia como já chegou a ter numa Vuelta, em que esteve completamente fora dela, mas acho que vai ser relativamente equilibrado, porque eu também não sei até que ponto, lá está, voltando a pegar um bocadinho naquilo que tinhas falado ao início, se calhar os ciclistas não estão todo o ano, eu dizia que os ciclistas estão durante quase todo o ano em forma, mas no Tour estão um bocadinho mais em forma do que aqui. Ou seja, acredito que o Pogačar não esteja aqui exatamente com o mesmo andamento que depois vai aparecer no Tour, o Vingegaard a mesma coisa, o Remco a mesma coisa. Portanto, as forças podem acabar por se nivelar
um bocadito à conta disso, mas ainda assim acho que sobretudo aquela etapa 7 com 3 contagens especiais, praticamente sem, sei lá, deve haver uns 20 quilómetros planos durante toda a etapa. Eles começam logo a subir a Madeleine, quando arrancarem, descem, fazem 5 quilómetros ou 3 quilómetros de plano, Croix de Ferro, depois mais 10 ou 15 quilómetros de plano e sobem a tal subida do Valminier 1800. Portanto, acredito que aí sim se vai jogar, se vão jogar as grandes decisões do Dauphiné. Depois, até lá está, eu falava há pouquinho do Florian Lipovitz, quem sabe se, como agora volta e meia, e como vimos até no Giro, esta questão dos ciclistas se entreolharem um pouco, das rivalidades e destes mano a manos e de projetarem o que é que vai acontecer no Tour, de se calharem estes ciclistas de ficarem a entreolhar demasiado, se tentarem testar-se uns aos outros demasiado, pode abrir aqui uma janela de oportunidade para um ciclista como o Lipovitz, Terrada da Astana. Não me acredito que ele vá ganhar o Dauphiné, mas é um ciclista que tem subido bem. A Astana está a andar, como toda a gente sabe, e até, quem sabe, o próprio Jorgensen se avisma a tentar jogar aqui mais numa ótica de ganhar o Dauphiné e de tentar utilizá-lo como uma segunda carta na classificação geral. Não sei qual é que será exatamente a ideia deles, mas podem perfeitamente. O Jorgensen é um ciclista de imensa qualidade. No ano passado ficou em segundo no Dauphiné e não ganhou por uns segundos com aquela pior etapa do Roglic depois num dos últimos dias. Portanto, acho que temos aqui todos os ingredientes para ter um excelente Dauphiné. Também me parece que a equipa as duas equipas, ou seja, a UAE e a Soudal Quick-Step, não têm propriamente as equipas mais fortes do mundo aqui nesta prova. O Pogacar está sem nenhum dos seus dois principais escudeiros de montanha da Volta à França, está sem o Adam Yates e sem o João Almeida. O Remco, eu imagino que no Tour irá ter o Ilan Van Wilder, que aqui não tem. O, o Mikel Landa já sabemos que ele também não vai ter, por isso sobra o Valentin Parrain-Pantre, mas não sei até que ponto vai ser suficiente para controlar a corrida. Também tem o Luís Jorvac, acho eu, mas não é a mesma qualidade que será o Van Wilder e que seria o Landa se o tivesse. Ainda assim, acho que lá está, temos aqui todos os ingredientes para ter uma ótima corrida. Mesma etapa de quinta-feira, vamos ver se o Milan não tem mostrado estar excelente a subir. Ele tem muitas vezes ficado para trás, recuperado, se calhar se a Alpecin pegar na corrida logo a partir da primeira contagem de terceira categoria que teremos amanhã, apesar de ainda ficar longe da meta, podem tentar distanciá-lo e depois tentar fazer aqui qualquer coisa com o Mathieu Van Der Poel já mais perto do final, ou até guardá-lo e tentar jogar mesmo ao sprint com ele. Veremos. Portanto, acho que temos aqui 4 etapas para até ao final do Dauphiné. Acredito que sejam 4 excelentes etapas, mas claro, o meu foco principal também está na tal etapa de sábado. Tenho pena que, como é mais ou menos habitual nestas corridas, ao contrário do que temos nas grandes voltas, não vamos poder ver a etapa desde o início. Supostamente vamos poder ver apenas o final até da subida do Col de la Croix de Fer, e isto é se eles não forem muito rápido, o que com esta malta nunca se pode pôr de lado, mas se calhar vamos ver mesmo só o final do Col de la Croix de Fer e depois só a descida e a antecipação à subida final. E a subida final é pena, porque esta era uma daquelas etapas que seguramente daria gosto de ver de início ao fim, mas é o que temos. E assim também a antecipação pelo Tour ainda cresce mais, não é? Porque aí sim é que vamos ter direito a ver tudo. Deixa-me só dar mais 2 notas relacionadas com o Dauphiné, mas nem tanto, aproveitando isto, não é? Supostamente a vitória de Remco hoje foi a milésima da história da Quick Step, se bem que as contagens divide-se entre a da equipa e a da UCI, mas fica essa nota. E depois também tivemos as notícias hoje que a G2R, a marca G2R deixará de patrocinar a equipa Decathlon e entrará a L'Oréal. Por isso, ao longo destes últimos 3 anos, eles tiveram
algumas das empresas francesas mais conhecidas, não é? Citroën, Decathlon e agora L'Oréal. Isto tudo depois de termos visto o jovem Paulo Seixas, nascido no ano de 2006, é isso mesmo que vocês ouviram. Foi hoje 10º, e sabemos que andar menos contra relógios é sempre um bom indicador. Por isso, provavelmente, esta equipa que deu um salto, não é? Quando a Decathlon apareceu como patrocinador e falou-se do aumento de orçamento que tiveram, agora com a L'Oréal provavelmente também ainda vão aumentar ainda mais, e Paulo Seixas provavelmente a longo prazo será a figura da equipa, e veremos, até falámos aqui dos corredores que podem aparecer. Este 10º lugar no contrarrelógio deixa uma pulga atrás da orelha. Veremos o que é que ele poderá fazer nestas etapas de montanha, talvez estar numa fuga, dependendo de como estará na classificação geral. Acho que aquela etapa de domingo é muito boa para poder chegar a uma fuga, se bem como tu dizes, com esta gente nunca se sabe, eles querem ganhar todas e mais algumas, mas pode ser uma boa etapa para as fugas chegarem, para os trepadores estarem na fuga, principalmente se... Como eu espero que sexta e sábado as diferenças se dilatem e depois haja mais gente com liberdade. Mas fica essa notícia para a G2R, que é um patrocinador histórico desde os anos 90 que está no pelotão internacional. Eu penso que assim talvez o patrocinador mais antigo passará a ser a Cofidis. Eu não sei se já não é a Cofidis atualmente, entre eles e a G2R. Qual é o mais antigo? Mas sai este nome que marcou o pelotão internacional durante muitos anos, e as melhores equipas francesas. Vamos olhar agora para o que se vai passar na Suíça. Volta à Suíça, que aos portugueses diz muito, porque... foi aqui que Rui Costa venceu por 3 vezes. Rui Costa que estará à partida, mas os olhos estão postos em João Almeida, segundo do ano passado, numa prova onde a comitiva portuguesa terá ainda o Nelson Oliveira, pelo menos nas start lists apresentadas até agora, mas acho que é improvável que entre outro português. Nós estávamos a comentar, Rui, até é um percurso desta volta à Suíça que começa no dia 15, ou seja, no domingo, um pouco não tão característico, porque estamos habituados na volta à Suíça, que normalmente tem longas subidas, umas mais inclinadas, outras menos, mas parece quase, como tu dizias, parece quase um percurso do Paris-Nice, com muitas subidas mais curtas, pendentes mais longas, fecha com uma cronoescalada, que é uma coisa que costumamos ver muito na volta à Suíça. No ano passado, lembramos, teve uma cronoescalada que venceu o João Almeida, e depois tem aqui algumas etapas com chegada em alto, mas lá está, em subidas não tão longas e talvez não tão duras. Eu destacaria a etapa 5, com 2 passagens em Castaneda, onde termina a etapa, e depois talvez a etapa 7, para além, claro, do contrarrelógio, a etapa 7 que termina numa subida que é apenas de terceira categoria, mas tem 4 km a 8% e são 207 km. João Almeida parte provavelmente como o grande favorito, é um corredor que com 2 vitórias em provas por etapas do World Tour este ano. A start list por agora ainda não conta assim com grandes adversários: Félix Gal, Pello Bilbao, talvez assim os nomes de maior valia. Veremos como é que estará o Geraint Thomas na Ineos. Sem dúvida parte como grande favorito o João Almeida, isto depois de ter vencido País Basco e Tour da Romandia já este ano. Sim, eu corro se calhar o risco de me arrepender, mas acho que surpresa será se o João Almeida não ganhar este Tour de Suíça, pelo menos para mim. Acho que é claramente, e isto não é pôr demasiada pressão ou algo do género no João, é mesmo isto é mérito dele, é ele de chegar a este nível em que uma pessoa olha para uma start list com nomes até como
Ben O'Connor, Pelho Bilbao, Oscar Onley, o Vlasov, o Félix Gal, que já mencionaste, o Van Willer, que eu estava a falar há bocadinho, que será gregário do Remo, com o próprio Theo Gegenhardt, que ainda tarda um bocadinho em chegar à melhor forma, e colocar o João Almeida como um super favorito a vencer, quer dizer bastante da valia que eu lhe reconheço e que acredito que todos reconheçam as exibições dele no ano passado, em que só perde para o Adam Yates e se calhar até muito possivelmente perde porque, porque o Adam Yates era da equipa dele. Acho que o João é claramente o favorito aqui. Tem etapas, lá está, era o que tu estavas a dizer e o que falávamos há pouco. Não há aqui, se calhar, nenhuma etapa que seja mesmo a cara do João, no sentido de chegar a ter uma sucessão de montanhas daquelas de 10 ou 12 km a 7, 8% de inclinação, mas ainda assim, até por aquilo que vimos que ele foi capaz de fazer na volta ao País Basco, com subidas muito com estas características, acho que isso não põe minimamente em causa o favoritismo do João. E depois ainda tem aquela cronoescalada brutal no final da prova, no último dia, são 9 km a 9%, onde sobretudo aí acredito que ele terá todas as condições para se superiorizar aos adversários. Ainda assim, pronto, a UAE também estás aqui uma equipa bem composta, com o Jay Vine, o Jan Christen, que de certeza que vai tentar vencer aqui uma outra etapa em casa e até pode fazer boas figuras nestas chegadas. Pronto, não serão tão montanhosas, apesar de também serem duras, mas acho que ainda assim é inegável o favoritismo do João Almeida, e acredito que não no próximo episódio, porque isto acaba, acho eu, antes de gravarmos o próximo, acaba depois, aliás, de gravarmos o próximo, mas daqui a 2 episódios estaremos aqui a falar de mais uma vitória do João, e espero sobretudo que ele dê boas indicações para o Tour, por aquilo que se vai vendo na internet, até que ele partilhou no Strava dos treinos que vai fazendo. A malta está toda muito entusiasmada com as performances que ele tem feito em treino. Agora é passar isso para as corridas e esperarmos que o João esteja aqui. Acho que se ele fizer uma dupla Volta à Suíça e Tour de France ao nível do que fez no ano passado, acho que ficaremos todos bastante contentes, porque de certeza que se vai traduzir em resultados tão bons ou melhores do que os que ele já conseguiu alcançar em 2024. E no fundo este facto de nós apontarmos o João como o grande favorito vem confirmar aquilo que nós dizíamos, especulávamos há 2 anos, que o João tem aquela capacidade de ganhar as provas onde eventualmente não esteja nenhum dos Sim, super exatamente. candidatos, e cá está, essa é uma das provas desse género, e nós estamos a dizer que ele é o principal favorito, como foi no País Basco e na Romandia. Apesar do Remo custar, estava de regresso, ele também venceu. Veremos até se por exemplo, com estes perfis tão acidentados, se, por exemplo, o Rui Costa conhece também estas estradas, também não se consegue pôr na discussão de uma ou outra etapa. Acho que vai ser, para quem gosta para quem não vê as corridas necessariamente pelos nomes, pode ser uma corrida muito entretida em termos de lutas pelas etapas, porque tem aqui perfis muito acidentados e muito bons para a qualidade de caça-etapas que temos aqui. Por exemplo, o Quinn Simmons e o Camden, a Lidl, a Red Bull tem aqui o Adrià, o Lazov. Há muita gente muito interessante. Esta equipa da Astana, cheia de corredores que tem estado em excelente forma, o Scaroni, o Harold Lopes. Há aqui muitos corredores interessantes para estas etapas. Estou curioso para ver, e também para ver como é que esta equipa da UAE, que não é uma super equipa, que ainda assim tem Jevine, tem Grosschartner, tem o Christensen, como é que vai controlar a corrida para o João Almeida, e se não vão ter nenhuma surpresa. Para fechar, outra coisa, desculpa David interromper-te, estava agora a ir confirmar isso, eu tinha ideia, mas ao contrário dos últimos anos ou quase desde sempre, em que a Volta à Suíça não tinha transmissão na Eurosport internacional, ou na portuguesa pelo menos, que só passava no Max ou no Player, ou seja o que for, este ano acho que vai haver mesmo transmissão
na Eurosport 1 ou 2, isso não sei ao certo. Aliás, é aqui, tem aqui na transmissão em direto na Eurosport 1, pelo menos de algumas das etapas, por isso acredito que passem todas. Portanto, acho que todos poderão ver o João Almeida em ação, sem precisar de subscrições adicionais. Acho que é bom isso. É uma boa notícia. Ia dizer, para terminarmos, falar também das outras corridas que aconteceram na semana passada. Tivemos Tim Merlier a vencer a Brussels Cycling Classic. Tivemos a volta à Grã-Bretanha feminina, que foi vencida pela Hayley Wollenston, da Française de Suez. A Française de Suez, que teve de resto um fim de semana em grande, porque também na volta à Catalunha dominaram com primeira e segunda Vollering e Alice Chabi, e levaram também, se não me engano, elas ganharam todas as etapas da volta, exatamente, ganharam todas as etapas da volta à Catalunha também. Também, diga-se de passagem, tinha uma equipa muito mais forte que todas as suas adversárias, e a volta à Grã-Bretanha também foi muito entretida, pelo menos assim, com várias mudanças de liderança. Eu disse aqui que pensava que iam ser favas contadas para a Lorena Vives, mas também mas foi muito atacada a corrida, não. E juntou-se não também aqui, pelo que vi nos resumos, alguns dias de mau tempo, não fosse a prova no Reino Unido, o que dificultou ainda a coisa. A Cat Ferguson bem partiu para a última etapa com a liderança, mas não conseguiu segurar. Seria certamente um sonho. Sim, para ela. Foi nas bonificações que a Ali Wollaston foi na última etapa a ganhar a corrida. Porque ela fez terceiro no sprint final, certamente para a Cat Ferguson. E acho que ainda andaram na luta pelos segundos, pelos intermédios, exatamente. Como eu dizia, a Cat Ferguson, claro que sendo corredora da casa e primeiro ano do World Tour, estaria nas nuvens em vencer em casa, mas terminou apenas em segundo. Vitória para a Hayley Wollenston, que também ela uma ciclista jovem, apesar de não tão jovem. E depois também falarmos da volta à Eslovénia, que viu Ivo Oliveira somar mais uma esta temporada. Venceu a etapa 5, batendo Andrea Baggioli e Fernando Barceló numa chegada de um pequeno grupo. Uma volta à Eslovénia que começou com uma vitória de Groenewegen, e depois na etapa 2 teve um sabor agridoce para Portugal, porque o Rui Oliveira estava no grupo que discutiu a vitória, mas foi desclassificado no sprint por um ligeiro desvio que mereceu algumas críticas como é óbvio, dele, da sua equipa, não muito felizes com a decisão dos comissários. Até do Pogacar, não é? Contra os comissários da corrida do seu país. Foi um desvio para cima do Fábio Christensen na hora de lançar o sprint, e acabou por ser relegado para sexta, aquela que seria a primeira vitória como profissional do Rui. Acaba por não ser hoje. Esperemos que não falte muito, mas é uma decisão um pouco, claro, nós estamos aqui a falar um bocado também com o coração. Tu, quando nós estávamos ali todos a fechar, tu alertaste bem, acho que talvez possa ser desclassificado porque há ali um desvio, e de facto acabou mesmo por se verificar. É assim, na minha opinião, acho estes sprints, pondo a coisa neste termo, estes sprints devem ser punidos. Agora, eu falei no plural, estes sprints devem ser punidos. Não é normal estes sprints serem punidos. Pronto, é a questão, não é? Isto vai puxar um bocadinho para o futebol da dualidade de critérios e de não se perceber, e é isso, porque é que, ok, não havia necessidade da parte do Rui, não ia mexer no resultado, porque o Fábio Christensen dá-me ideia que até já tinha desistido de sprintar, e aqui é que eu acho que a coisa torna a relegação se calhar injusta, porque não afeta o resultado final, mas se olharmos à regra da UCI,
há abertura para o fazer, fizeram, está feito. O Ivo vingou-se do Rui e agora o Rui há de se vingar também do comissário daqui a uns tempos e há de vencer outra vez, não tenho dúvida. Ele de facto andava a bater um bocadinho na trave com alguns segundos lugares. É vida. Bem, e na classificação geral final venceu o Anders Saland Johansson. Esclarecer isto pode-se dizer que foi a corrida dos gêmeos, não é? Porque irmão do... Eu não sei se eles são gêmeos ou são só irmãos. Não, Tobias, são gêmeos, são gêmeos. Do Tobias Alan Johansson. O Tobias Alan Johansson, que é o mais conhecido, que venceu a volta à França do Futuro há uns anos, mas desta vez ficou para o irmão vencer esta classificação geral, seguido do Grosschartner e do Taugo Ganart. Mas fica essa nota para a exibição dos irmãos Oliveira, que eles, não é? Eles dizem que contam duas, mas oficialmente fica só. É tipo a Quick Step. Tipo a Soudal Quick Step, é isso. Exato, a Vitória 1000 parece que não é bem Vitória 1000, mas eles fazem chapéus e t-shirts a dizer por isso está feito. Esta contou por 3, a do Remco. Por isso. Olha, da volta à Eslovénia, só porque foi na semana passada que tu falavas que foi a corrida em que apareceu o Pogacar, não é? Há uns anos, sim, acho que falaste sim. disso aqui. Por isso, eu não sei se falei no podcast ou se falamos antes de gravar. Pronto, mas fica registado que falaste nisso, e então é apontar aí o nome do Jakob Omerzel, não sei se é assim que se diz ou não, esloveno, 19 anos, da Bahrein, top 5. Se calhar daqui a 2 anos, se fizerem uma chegada do Tour na Planche de Belfi, lá está ele a ganhar um contrarrelógio também. Não sei, são muitas coincidências por isso. E também tem um irmão, não sei se é gêmeo aqui no PCS. Não é gêmeo, mais velho. Mas é de ficar de olho esta exibição. Se bem que ele tem 1,85, não é assim uma altura bem de trepador. Eles costumam ser um bocadinho mais. Não, olha, o Del Toro também não deve andar longe disso. Sim, digo eu. Pelo menos parece. Veremos, teremos mais um para juntar até porque o Roglic caminha-se talvez um bocadinho mais para a reforma. É preciso outro esloveno para substituir. Por isso fica a dica. O Nuno Ferreira já tem o nome apontado. Já tem um novo ídolo. Rui, muito obrigado. Muito obrigado a quem nos ouve desse lado. Voltamos para a semana, ainda sem João Almeida, vencedor da Volta à Suíça, mas já com a caminho. Mas já com o vencedor do critério do Dauphiné.